teus olhos, querido. Coloque a mão no teu coração. Clame que o Espírito Santo de Deus possa encontrar acesso dentro de você. Peça para que o Espírito Santo de Deus hoje entre nos lugares que Ele nunca entrou na sua vida. Fala assim: Espírito Santo, o Senhor que me sonda e me conhece, encontra em mim, Senhor, um lugar onde o Senhor possa revelar o propósito da minha vida. Faz de mim, Senhor, um verdadeiro adorador. Faz de mim, Senhor, ungido de Deus. De forma, Senhor, ó Deus, que por onde eu for o Teu nome seja estampado na minha face, Senhor. E todas as minhas ações glorifiquem o Teu santo nome. Senhor, eu consagro esta noite a Ti. Eu clamo, Senhor, que cada vida que se encontra neste lugar, e aqueles que nos acompanham, Senhor, pelo YouTube, pelo Spotify, Senhor, oh Deus, que eles sejam cheios do Teu Espírito, que eles sejam cheios da Tua presença, que eles saiam, Senhor, oh Deus, depois desta palavra com o seu coração em chamas, ardendo, Senhor, de amor por Ti. Senhor, em nome de Jesus, que todo embaraço, que tudo aquilo que traz dificuldade de compreensão da palavra, que todo impedimento nos ouvidos e no coração agora caiam por terra. Senhor, este povo veio Te adorar, é um culto de adoração, um culto onde nós nos reunimos para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Como filhos na Tua presença, nós nos rendemos a Ti, Pai. E clamamos que haja liberdade do Senhor para falar ao nosso coração, quer seja consolo, quer seja exortação, quer seja promessa, Senhor. Nós estamos aqui para Te ouvir e Te obedecer. Fala ao nosso coração, pois Teus servos Te ouvem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cadê o povo mais feliz da terra? Está aí? Glória a Deus. Atos 16. Aleluias. Atos capítulo 16. Há algumas coisas para falar aqui nesse texto. E eu creio que nessa noite Deus vai revelar o adorador que está dentro de você. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Atos 16, no verso 19, diz assim a palavra do Senhor: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Você pode se assentar, querido. Nós vamos falar sobre o ambiente da adoração, e até o final da palavra há um tema para essa mensagem. Primeira coisa que nós precisamos compreender do texto:
Paulo e Silas estavam sendo presos. Por quê? Eles tinham feito algo de errado? Não. Eles estavam anunciando o evangelho do Senhor e eles tinham revelado uma moça, uma jovem, que estava sendo usada como escrava financeira de um senhor. Quando Paulo e Silas entram na cidade, essa jovem, possessa de demônios, começa a declarar quem eles eram. E no começo parecia que ela estava simplesmente reconhecendo, mas Paulo, com um discernimento espiritual, ele entende que existia um espírito de adivinhação na vida daquela jovem, ele expulsa o demônio daquela jovem, traz uma libertação sobre ela, e ali, por causa da falta de recurso, por causa do recurso que não entraria mais nas mãos daquele senhor, ele se revolta contra Paulo e Silas e lança uma situação contra eles. Leva eles na praça, no meio da cidade, e fala que eles estão pregando costumes, que eles jamais poderiam cumprir ou aceitar, porque eram romanos. A primeira coisa que me chama a atenção no texto é que a motivação para aqueles homens falarem contra o evangelho que Paulo pregava não era exatamente o evangelho que incomodava, mas a falta de lucro que eles teriam por algo que eles tinham perdido, mesmo que aquilo que estava sendo gerado fosse por meio de demônios. Aqueles homens estavam enriquecendo à base de demônios, mas eles preferiam ter uma aliança com o diabo do que ouvir o evangelho da libertação. Então, a primeira coisa que faz alguém resistir o evangelho é o medo de perder alguma coisa. E muitas pessoas, quando você prega a palavra do Senhor, que você convida essas pessoas para vir à igreja, ela fala assim: mas se eu for para a igreja, eu vou me tornar escravo. Se eu for para a igreja, eu vou me tornar um encarcerado. Eu não posso nada. Quem disse que crente não pode nada? Muito pelo contrário. A palavra do Senhor, através da boca do próprio apóstolo Paulo, fala: eu posso todas as coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando Paulo fala que não convém, ele não está falando que é por causa de alguém. Ele está falando que é por causa de você mesmo. Porque há coisas que você faz que não vai prejudicar o outro. Uma pessoa que fica embriagada, ela não está prejudicando em nada quem está do lado, mas a sua saúde está fragilizando, está ficando debilitada. Uma pessoa que usa drogas pode gerar uma tristeza no emocional da família, mas o organismo que está sendo debilitado de fato é o do usuário. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou templo do Espírito Santo. Então agora eu preciso saber o que é que eu vou deixar entrar ou não. O que é que eu vou usar ou não. O que me convém. E a palavra, quando a gente observa o contexto, ele monta uma cilada e ele propõe para a cidade que o motivo pelo qual não se deveria receber aquele evangelho era que, em primeiro lugar, ele estava sendo pregado por judeus. Alguém que estava tentando aculturar os romanos, tirar a cultura romana e estabelecer uma cultura judaica sobre eles. Depois ele alega que estavam pregando costumes que eles jamais poderiam praticar. O segundo ponto que leva uma pessoa a resistir ao evangelho é o medo de não conseguir praticar aquilo que está sendo ensinado. Mas aqui tem um segredo espiritual. Existe uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, se eu quero fazer coisas novas, praticar coisas novas, eu preciso então renunciar às coisas velhas. Eu preciso, para ter uma nova aliança, eu preciso estabelecer uma renúncia da velha aliança.
dos pactos que eu fiz, dos acordos que eu fiz, das ideias que eu tinha, dos vícios, dos pecados, para que então eu ganhe o território necessário para praticar aquilo que está sendo ensinado. E por que esses homens, eles falam que de forma alguma eles poderiam praticar? Porque o coração deles estava preso numa aliança financeira com demônios. Eles sabiam que aquela moça estava sendo escravizada por demônios, mas eles estavam um pouco se importando desde que aquela moça trouxesse o dinheiro. E sabe o que nós precisamos aprender aqui nesse texto? Que o diabo não quer outra coisa com os filhos de Deus, senão escravizá-los. E há crentes que têm se deixado escravizar no ambiente de trabalho. Há crentes que têm se deixado escravizar por questões de saúde. Há crentes que têm se deixado escravizar dentro de academias, seguindo padrões estabelecidos por homens que estão buscando lucro e que não têm compromisso nenhum, nem com a sua vida, nem com a sua saúde, nem com a sua família e muito menos com a sua vida com Deus. Qual é a loucura? Você abre a internet hoje, você procura alguma coisa sobre exercícios. Vai chover pacotes de programas de emagrecimento, de educação física. Alguém está ganhando alguma coisa por trás disso, estabelecendo atividades para você, sem se preocupar com a sua coluna, sem se preocupar com a sua saúde no modo geral, com a sua pressão, com o seu coração. Eles querem resultados, que você emagreça, que você compre o pacote. Não importa a que preço. E muitas pessoas têm se colocado dentro do ambiente de escravidão, no quesito saúde, quesito estético, quesito financeiro, profissional. E nós precisamos vigiar, porque a palavra do Senhor fala que nós fomos libertos, e que nós não devemos nos colocar outra vez sob jugo de escravidão. E nós muitas vezes estamos aceitando padrões humanos, que em nada cooperam com o crescimento do reino de Deus em nossas vidas. Estamos nos submetendo a jugo de escravidão por causa do medo de Deus não fazer por nós. Mas hoje o Espírito de Deus está neste lugar, e Ele está quebrando da tua vida todo ambiente de dúvida, todo ambiente de insegurança, todo medo que te atrapalhava de ser ungido, consagrado, selado por Deus, de fazer a diferença nos lugares onde você passa. O Espírito Santo de Deus está quebrando da tua vida hoje. Você é um diferencial. Deus chamou você para ser influenciador de multidões. Não é para estar no meio da multidão, seguindo o fluxo. Nós andamos na contramão. E o Espírito Santo de Deus está buscando homens e mulheres corajosos, que estão decidindo ver além do que está sendo proposto. Paulo e Silas decidiram ver além do que estava sendo proposto. Todo mundo naquela cidade recorria àquela jovem para saber o que vai acontecer amanhã. Posso fazer esse negócio ou não? Eu posso viajar ou não? Quem não gostaria de ter uma resposta imediata? Até nós, né? A gente faz isso com a Bíblia. Senhor, esse relacionamento é de Deus ou não? Misericórdia, Senhor, não é de Deus. A gente quer uma resposta rápida. E aquela jovem estava sendo consultada pela cidade inteira, por pessoas que precisavam de respostas rápidas. Paulo abriu mão do reconhecimento e da honra, porque ele sabia que estava vindo de demônios. Paulo não tinha pacto com demônios, nem que fosse para ser honrado. O que aquela moça estava falando demais para Paulo olhar para ela e falar: cala-te, sai dela? Ela estava falando: eis o homem de Deus entrando na cidade. Aqui está um grande homem de Deus. Gente, ser reconhecido naquele tempo numa cidade ímpia como um grande homem de Deus, fala a verdade, se a gente não ia entrar até assim,
Só que Paulo olhou e falou: ei, essa honra eu não quero não. E tem crente se submetendo à honra de demônios. O diabo não dá nada para nós sem depois tirar com as duas mãos. Tudo que o diabo oferece, ele te distrai para roubar outras áreas da sua vida. Mas eu hoje libero uma palavra nesse lugar. Crente nenhum vai ser pego desprevenido, não vai ser surpreendido pelas ações do diabo. Tudo que o diabo estiver fazendo hoje ainda, nessa noite, o Senhor vai te revelar. Onde tiver demônio escondido, trabalhando contra a tua vida, Deus vai colocar um discernimento no teu coração. Seu coração vai se fechar para negócios, seu coração vai se fechar para amizades, até para parente. Seu coração vai se fechar. Se não for de Deus esse tempo, Deus vai fazer você ter discernimento. Nós não vamos ser seduzidos por coisa nenhuma que venha das mãos do diabo. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que eles, usando de artimanha, enganou todo o povo. Olha o que diz aqui no verso 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizer a esperança do lucro. Qual era o motivo? Dinheiro. Agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. Mas eles falaram de dinheiro lá? Não. O que eles usaram? A cultura. Eles usaram aquilo que as autoridades precisavam ouvir para ter uma postura. E eu quero hoje liberar uma palavra sobre você. Tudo aquilo que tem sido lançado para os teus ouvidos como um som de bom conselho, que tem sido lançado aos teus ouvidos como uma preocupação com a sua vida, mas que tem segundas intenções por trás, vai cair por terra em nome de Jesus. Vai ser desmascarado do alto a baixo, do maior ao menor. Deus vai trazer revelação. Crente, filho de Deus, não nasceu para ser usado, senão pelo Senhor nosso Deus. Diabo nenhum, homem nenhum vai usar filho de Deus. Glória a Deus. Amém ou não amém? E levando aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Estava perturbando a cidade ou eles? Somente eles. Mas eles fizeram o povo acreditar que eles estavam perturbando a cidade. E eu quero te dizer, cuidado quando alguém vem falar mal de um crente para você. Cuidado quando alguém vem falar mal de um pastor para você. Você pode estar perdendo a oportunidade de receber a salvação, a libertação, a cura. Você pode estar perdendo a oportunidade de viver uma abundância de poder. A tua bênção pode estar na mão desse homem, dessa mulher de Deus. Quantas pessoas saem da igreja porque algum irmãozinho rebelde, que não aceita repreensão, que não aceita correção, que não aceita nada, vai falar mal do pastor para o irmão. Não é sobre o pastor, é sobre ele. E quando nós olhamos, a ação desses homens não mudou. Dentro da igreja continua do mesmo jeito. As pessoas querem difamar aqueles que têm a chave da bênção, porque eles não estão dispostos a receber. E sabe o que a gente tem que enxergar aqui nesse cenário? Nem eu recebo e nem ninguém recebe nesse lugar. Foi exatamente isso que esses homens fizeram. Eu não vou abrir o meu coração para receber essa palavra, e ninguém dessa cidade vai receber também. E eles manipularam. E a palavra do Senhor não diz que aqui tinha demônio. Na vida desses homens, não. Era caráter. Cuidado quando você abraça conversas. Cuidado quando você vai pesquisar coisa na internet contra ungidos do Senhor. Bispa, mas falhou mesmo. É ele com Deus. Não nos cabe julgar. Nós não temos esse direito. Nós vimos muitas coisas acontecer de onde nós viemos. Nós vimos uma mídia suja, imunda,
desceu o rei em sacerdotes que pagaram um preço altíssimo pela cidade de São Paulo. Nós vimos calúnias sendo levantadas a rodo. Nós estávamos lá, nós fazíamos parte daquele lugar. Nós sabíamos que 90% do que estava sendo veiculado nas redes eram mentira. Quando a verdade veio à tona, pergunta qual foi a emissora que noticiou. E muitas vezes nós estamos comprando ideias. Estamos comprando ideias de uma Babilônia que quer fechar as portas da igreja e sai difamando o pastor tal, o apóstolo tal, o bispo tal. Se eles falharam, é eles com Deus. Nós, como igreja, precisamos exercer o papel de intercessores. Nós vamos clamar, porque se toca lá, toca aqui também. Amém ou não amém? Vocês estão aí? Cuidado quando você abraça palavras, pensamentos, ideologias. Você pode estar jogando fora a chave da bênção que você tanto tem pedido para Deus. O povo inteiro foi para cima de Paulo e Silas. Eles foram exigir que a lei fosse executada sobre eles e que esses homens fossem açoitados e presos. O que Paulo e Silas tinham ido fazer lá mesmo? Diga comigo assim: anunciar o evangelho da salvação. Qual foi o sinal? A libertação daquela jovem. Se na entrada da cidade, Paulo, já tomado pelo Espírito Santo, faz isso na vida de uma jovem há muito tempo escravizada, qual era o enfermo que não seria curado? Quem não seria tocado naquele lugar? Quem não seria transformado? A cidade inteira. Mas dominado pela ideia de alguém ambicioso, a cidade inteira desprezou a palavra de salvação. E açoitaram Paulo e Silas e lançaram os dois na prisão. Você sabe que alguns pontos dessa prisão de Paulo e Silas me chamam muito a atenção? Porque o povo que estava do lado de fora, eles se julgavam livres. Completamente livres. Eles estavam no seu direito de ir e vir, de escolher o que queriam ou não. Mas quando Paulo e Silas, eles são presos e são lançados na prisão, olha onde que eles foram colocados, no centro da prisão. Dura coisa é colocar um crente no centro. Se colocar o crente no centro da cidade, vai acontecer um estardalhaço lá. Se colocar o crente no centro de um problema, vai ser como uma implosão. Não bastava prender Paulo e Silas, tinha que colocar eles bem no pátio interior da prisão. Tinha que ser no centro da cadeia. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você está se sentindo no olho do furacão, começa a glorificar. Porque o que Deus vai fazer através da tua vida, no meio desse processo todo, vai ser tão poderoso, que até quem estiver ao teu redor vai ser alcançado. Eles estavam no meio da prisão. E naquele lugar, ninguém podia correr de ouvir o que tinha para se dizer. Mas também ninguém queria. A palavra do Senhor diz que Paulo e Silas começam a orar primeiro. E depois eles cantam. E aqui existe um segredo espiritual. Que vai para o ministério de louvor, mas vai para a igreja toda. Não tente louvar sem ter uma vida de oração. Porque o louvor precisa ser a extensão da nossa oração e não o início dela. A palavra de Deus fala que eles começam a orar. E a oração vai tomando uma proporção, e essa oração vai crescendo, e eles vão ficando cheios, e eles começam a glorificar, e eles começam a bendizer o nome do Senhor com as costas em carne viva.
sentados num chão úmido com os seus pés atados num tronco. Imagina quando estamos cheios do Espírito Santo, a vontade é de correr, de gritar e de pular. Eles estavam sentados num chão úmido, com os seus pés atados num tronco, e adorando ao Senhor e orando ao Senhor. Eles começam a glorificar ao ponto de que a oração é transformada num louvor. Eles não pararam de orar para louvar. A oração deles vai se transformando num louvor. E sabe o que me chama a atenção? É que nenhum dos presos ao redor mandou eles calarem a boca. Cala a boca! Meia-noite! Quero dormir! Não. Todos eles ficaram em silêncio. Porque quem estava preso estava mais livre do que quem estava do lado de fora. Eles começam a ouvir. E a palavra não diz que eles louvavam junto e nem oravam junto. Eles simplesmente decidem receber. Um homem que decide receber a palavra do Senhor, que decide receber a oração de alguém. Um homem, uma mulher que decide se abrir na hora do louvor. Ele está sujeito a viver a melhor e mais intensa libertação da sua vida. Todos aqueles homens ao redor de Paulo e Silas estavam condenados por justa causa. A palavra não diz que eles eram inocentes. Eles estavam presos por justa causa, mas quando eles tiveram a oportunidade de ouvir a oração, porque a palavra não diz que Paulo e Silas estavam pregando, eles estavam orando. E aquela oração foi transformada num louvor. Eles decidiram receber, sem contestar, sem discutir, sem críticas, sem colocar as suas causas em primeiro lugar. Deixa eu ouvir. E quando todos passaram a ouvir, a palavra do Senhor diz que um terremoto veio sobre aquele lugar. E todos os alicerces daquele lugar se estremeceram e as paredes foram ao chão. Se você quer uma chave para sair da cadeia que a tua alma se encontra, comece a ouvir o que Deus está falando. Segundo lugar, peça a oração. Terceiro lugar, não despreze o louvor. Preste atenção no que Deus está falando. Aqueles presos todos poderiam ter falado, diz que é crente, está preso junto com a gente. Diz que é crente, alguma coisa grave fizeram para estar aqui dentro. Não. Não existe esse texto na Bíblia. Não existe ninguém questionando a santidade daqueles homens porque eles estavam presos. Muitas vezes nós estamos tão focados em procurar as falhas dos nossos irmãos, que a gente começa a achar que eles não são dignos de orar por nós. Que a gente começa a achar que o louvor é uma apresentação e não um ambiente de adoração. Que a gente começa a julgar a palavra liberada do altar. Ei! Independente do motivo pelo qual os nossos irmãos possam ter sido presos, se eles decidirem orar e louvar, não vai ficar ninguém encarcerado nesse lugar. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que esse terremoto veio, sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias de todos que estavam ali. Olha o ambiente da adoração. O que o ambiente da adoração faz na vida de alguém? Talvez você esteja aqui nessa noite se sentindo encarcerado, preso, precisando ouvir uma palavra. Talvez você tenha entrado pelas portas dessa igreja e por estar tão preso no teu território emocional,
no ambiente da depressão, das dificuldades que você tem enfrentado, dos problemas do casamento, os problemas de ordem financeira. Você talvez esteja pensando: eu não vou conseguir ouvir. Muitas pessoas nos seus dias mais difíceis abandonam a casa de Deus, porque elas acham que elas têm que tentar resolver a vida delas, sendo que na verdade elas precisam ouvir o que Deus está dizendo. Talvez você, como um daqueles presos, esteja se enxergando sem possibilidade nenhuma de ser alcançado pela promessa do Senhor, pela palavra revelada do altar. Talvez você esteja aí sentado, e você que me acompanha pelo YouTube, pelo Spotify, talvez você esteja aí falando: esse milagre é para o meu parente. Não, é para você. Existem coisas às vezes que são lançadas sobre nós, que elas são, humanamente falando, tão intransponíveis, que parece que nem Deus consegue acessar. Talvez você não tenha como sair desse lugar, mas Deus está enviando um anjo para o lugar de onde você não pode sair. Guarda essa palavra para o teu coração, porque quando Deus não permite você ir, é porque Ele vem. Quando Deus não permite você sair do teu lugar, é porque Ele está indo até você. Depois de Jesus Cristo, nunca mais nós precisamos ficar sem a presença do Senhor. E não vai ser hoje, e não vai ser nesse problema, e não vai ser nessa causa que o Senhor vai deixar você encarcerado sozinho. Talvez você seja esse encarcerado que está ouvindo dizer que Paulo e Silas entrou na cidade, e que está pregando o evangelho, e que está libertando as pessoas, mas você, por estar preso, não vai ser alcançado. Eu estou te dizendo: o Senhor está alcançando o teu interior, e está colocando a palavra no centro dessa prisão. As portas terão que se abrir, mas talvez você seja aquele que está do lado de fora da prisão, achando que não precisa dessa palavra, porque você tem o controle de tudo, porque você sabe como fazer. Afinal de contas, você é um excelente profissional, você tem promessas, o dono da empresa te prometeu tanta coisa, você é tão bom no que você faz. Quer esteja do lado de fora, quer esteja do lado de dentro, hoje o Senhor enviou para a tua vida uma palavra de libertação. Quer esteja do lado de fora ou do lado de dentro, o Senhor está enviando para a tua vida uma palavra para uma mudança poderosa de cenário. Aquele povo decidiu não ver a libertação da menina escrava, mas Deus mostrou, com todas as portas das celas abertas e todos os presos livres, sem que ninguém colocasse a mão. Eu quero te dizer mais uma coisa: coisas que você está lutando para resolver na força do teu braço, você vai resolver quando você decidir ouvir o que Deus está falando, orar e louvar. Ninguém foi retirado da prisão por chaves romanas. Ninguém foi tirado da prisão com habeas corpus. Ninguém foi arrancado das prisões romanas porque conseguiu provar a inocência. Mas quando o som de um adorador atinge o céu, não existe quem possa resistir ao poder de Deus que se abala sobre nós. E hoje o Senhor está falando contigo. Ao invés de você gastar tanto tempo tentando resolver esse problema, gaste um tempo comigo em oração. E você vai saber que eu te ouvi quando a tua oração se transformar num louvor. Quando você tentar parar de orar e não conseguir.
Quando você tentar sair do teu quarto e não conseguir, você vai saber que eu estou fazendo um terremoto nessa história. Você vai saber que eu estou abrindo as prisões. Você vai saber que nada mais será como antes. E quem te resistiu vai ter que ver Deus na sua vida. Quando você entrar para o teu quarto e começar a orar, e você não ter mais aquela vontade de olhar no relógio para ver se já está acabando o seu tempo de oração. Quando orar para você não for mais um cumprimento de um protocolo, mas for a tua última saída. Sabe quando você fala assim, ó, tem mais nada para fazer. O que me resta agora é orar. E agora eu vou orar com força. Ninguém vai me tirar daqui. Quando tua oração se transformar num louvor, se prepara, que sem você fazer nada, Deus vai trazer a provisão que você tem clamado. Deus vai trazer a restauração desse casamento. Deus vai tirar o teu filho da onde ele estiver. Deus vai trazer cura para essa saúde. E não há quem vai poder resistir ao poder de Deus através da tua adoração. Glória a Deus. Bispa, mas eles estavam numa situação difícil. Sim. Porque vir adorar a Deus quando vai tudo bem é muito bom e é muito fácil. Muitas vezes a gente fala assim, hoje eu não vou para a igreja não porque eu não estou bem. Uai, não entendi. Não vou para a igreja não porque eu estou doente. Uai, não entendi. Eu não vou participar do louvor hoje não porque eu não estou bem. A oportunidade de abrir as cadeias é agora. Quando tudo é contrário, quando eu não tenho razões humanas para ser adorador, então o Espírito prevalece, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E quando o Espírito é levantado em adoração, a carne se submete e tudo tem que se render ao Senhor. Deus não resiste a essa oferta. Deus não resiste a esse nível de adoração. É impossível você vir para a igreja doente, com o teu coração com vontade de adorar e não sair curado. Quando eu conheci o apóstolo, eu contei esse testemunho lá em São Paulo. Com 15 anos, bem antes de conhecer o apóstolo, eu recebi um diagnóstico de esterilidade. Só que não bastasse o diagnóstico de esterilidade, eu poderia facilmente me esquecer que eu não podia gerar filhos, se não fosse todos os dias sentir dores absurdas. Eu sentia dores tão agudas, tão violentas, que travavam as minhas pernas. Eu estudava o dia inteiro, eu entrava às 7 da manhã na escola e saía às 5 da tarde. Eu estava me formando em pedagogia. E tinha dias que eu ia para a escola, travando as pernas, eu andava assim, no meio da rua. Dores, de dia e de noite. Com 15 anos eu recebi o diagnóstico, com 17 ele foi confirmado, e antes de nós nos casarmos, nós fizemos os exames pré-nupciais, e estava lá de novo, você não pode gerar filhos. E dor de dia e de noite. E nós assumimos uma igreja antes de nós casarmos. E essa igreja era uma igreja que passava por muitas dificuldades financeiras. Embora era uma igreja que os nossos líderes gostavam muito dela, porque ela tinha sido o início do ministério em Guarulhos. Era uma igreja que estava situada no meio de uma favela. E ninguém queria ir para lá. E o desafio não era só juntar as pessoas dentro da igreja, era manter a igreja financeiramente. E nós tínhamos que trabalhar muito para fazer isso, porque nós nos comprometemos que a igreja não fecharia. Então nós trabalhávamos, cada final de semana nós estávamos desenvolvendo algo diferente, para levantar os recursos para pagar o aluguel daquele salão e manter a igreja com as portas abertas. Então nós íamos para o Farol vender jornal, a gente vendia adesivo, o que a gente tinha na mão virava dinheiro, para a gente conseguir manter a igreja aberta. E eu me lembro que teve um dia, uma ação,
que nós fizemos uma feijoada. E em São Paulo, feijoada é o prato. Todo mundo, você fala feijoada, quarta e sábado, não tem outro prato em São Paulo que não seja feijoada. E nós passamos a sexta-feira inteira trabalhando de madrugada. O apóstolo, eu, minha mãe, trabalhando de madrugada. Quando foi no sábado de manhã, que a gente foi preparar a couve para colocar na marmita, eu peguei o tacho de couve aqui, na hora que eu virei, eu travei. Dor, muita dor. Uma dor que eu não conseguia me mexer. Mas eu estava lá. A dor nunca me tirou do altar. Porque eu falava sempre assim, no dia que o diabo souber que essa dor me paralisa, nunca mais ela vai sair de mim. E se for para ser curado, vai ser em cima do altar, mas também se não for para ser curado, eu não vou descer. E eu me lembro que eu estava segurando o tacho de couve, e eu olhei para o apóstolo assim, ele, o que foi? Eu falei, dor. Eu cheguei, estava branca, mais do que eu já sou. E naquele dia, a gente não era casado ainda. Ele colocou a mão na minha barriga e ele falou, é o último dia que você vai sentir dor. E naquele dia, a minha barriga pegou fogo. Eu sentia queimando minha barriga. E daquele dia em diante, nunca mais eu tive cólica. Nunca mais eu tive dor. Nós casamos em setembro. Menos de um ano depois, eu estava grávida do Lucas. Por quê? Porque havia uma decisão. Eu adoro, independente das circunstâncias. Está doendo, mas eu vou. A alma está despedaçada, mas eu vou. O corpo está debilitado, mas eu vou. Porque se não existe cura para mim dentro da casa do Senhor, não vai existir em outro lugar. Ficar em casa não vai amenizar a minha dor. Ficar em casa não vai amenizar o problema. Então eu vou. E muitas vezes nós estamos negociando. Em dias maus, nós estamos silenciando a nossa adoração. Não foi o que Paulo e Silas fizeram. Muito pelo contrário, eles se alegraram, porque eles estavam sendo presos injustamente. Eles não tinham feito nada que justificasse aquela prisão. Então eles tinham certeza que o que estava levando eles ali era o Evangelho de Cristo. E dentro daquela prisão, adorando ao Senhor, eles viveram algo que eles nunca puderam imaginar. Talvez Paulo e Silas tenham entrado naquela cidade, pensando, por onde nós vamos começar? Qual vai ser a primeira rua que nós vamos evangelizar? Como nós entraremos no templo romano para pregar o Evangelho? Talvez eles tenham feito N mapas, pensando quantas horas eles estariam se desgastando, ministrando e caminhando pelas ruas daquela cidade. Mas Deus, como Ele é poderoso, e Ele é onisciente, e Ele é surpreendente, Ele falou, vocês não vão fazer nada disso, vocês vão presos, e lá no meio da prisão, vocês vão declarar a oração e o louvor, e eu vou fazer tudo, eu vou abrir as cadeias, e os presos que estão aqui dentro vão pregar no seu lugar. Deus está falando com você. Essa prisão não é por acaso, olha quem está ao seu redor. Olha por que você está aí. Bispa, mas na minha casa vai tudo bem, só eu que não estou. Será que quem vê cara não vê coração? E bendito seja o nosso Senhor, que sonda mentes e corações. Não é porque alguém está de pé do lado de fora que está do lado de dentro. Deus sabe o que tem aprisionado a nossa família. Deus sabe o que tem aprisionado os nossos parentes. Ele sabe o que está aprisionando os teus amigos no teu local de trabalho. E tudo que você tem passado nos últimos dias só tem um propósito: entoar oração de poder que se transforma num louvor para quebrar cadeias. Você e sua casa bendirão ao nome do Senhor. Você e o teu local de trabalho exaltarão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus está te dando autoridade. Não, Deus não mandou você pregar, Deus mandou você orar e louvar. Orar e louvar, orar e louvar. Então ore. Até o dia 17 de novembro nós estamos num relógio de oração. E é poder de Deus. Os nossos obreiros estão orando há 120 dias. Vão completar 120 dias de oração.
pela igreja. E você é a igreja. Junte-se a nós. Pegue um horário do dia e não negocie e fale: Senhor, é comigo esse horário, é entre mim e o Senhor. Vem sobre mim. Porque o que Deus vai fazer em você vai responder a tua oração, os teus clamores e os teus pedidos de muitos anos. Deus é fiel. Você pode dizer isso comigo? Deus é fiel. E os propósitos dele nunca serão anulados, nunca falharão. Você não está por acaso onde você está. Por isso você precisa, a partir de hoje, glorificar. Podem prender os teus pés. Talvez o inimigo possa até ter colocado uma barreira na sua frente e dito para você: daqui você não passa. Mas esqueceram de amordaçar Paulo e Silas. E não amordaçaram a gente também. Os pés podem não ir, mas a minha voz vai ter que me engolir. Você vai silenciar. Porque a primeira coisa que o diabo rouba da gente é a voz. Quando as coisas não fluem do jeito que a gente espera, eu não vou louvar não. Eu não vou orar não. Querido, Satanás pode prender os nossos pés, mas a nossa voz não tem mordaça. O Espírito de Deus é por nós, e quem será contra nós? Abramos a nossa boca e vamos ver o que Deus faz. O mesmo Deus de Paulo e Silas é o nosso. O mesmo Deus que estava agindo nesse tempo, inaugurando a igreja, sustenta essa igreja, e Ele continua fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e quer usar você para isso. Amém? Vamos nos colocar em pé?